seno de x. Qualquer que seja x nesse intervalo. Então, onde uma for diferenciável, a outra também será. E além de ter essa fórmula, eu tenho o seguinte, ó. Então, a conclusão que eu chego é que daí o arco cosseno é o quê? É diferenciável. Aonde? No intervalo menos 1, que é onde o arco seno é, e quem é a derivada do arco cosseno em x? Quem é? Derivada de π sobre 2 é uma constante. Derivada, porque isso aqui vale em todo canto. Então, aonde essa for diferenciável, essa também vai ser. Então, vai ficar o quê? Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Então, não vou perder tempo com o arco cosseno. O arco cosseno é quase o arco seno, tá? A diferença é que eles são complementares. Então, o que vale para um, vale para outro. Tá? Eu vou passar logo para uma função mais interessante, que é a função arco tangente. Então, veja aqui, ó. A função tangente, e a tangente vai de onde para onde, hein, pessoal? Vocês sabem. A tangente, quem é o domínio da tangente? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que o cosseno de x é diferente de zero. Essa função que vai daqui para cá, é? Porque quem é a tangente de x? É o seno de x sobre o cosseno de x. Então, o seu domínio é esse aqui. Essa função ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. É sobrejetiva, mas não é o quê? Injetiva. Ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Entretanto, aí tem um entretanto, né? Tá? Tem muitos, já tem mais. Esse é o terceiro entretanto. Mas tem mais 3 depois. Entretanto, ou no entanto, entretanto, a função ITG, ó, essa função ITG, vou chamar ITG, que vai do intervalo aberto, menos π sobre 2, em R, dada por ITG de x igual a tangente de x, qualquer que seja x no intervalo aberto, menos π sobre 2, essa função, ela é injetiva e é sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é invertível, porque ela é bijetiva. E toda função bijetiva, ela é invertível. Aí, na literatura matemática, a inversa dessa função, daí tangente, é denominada função arco tangente. Tá? E veja, ó,
Desenho. Ó o desenho. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Eu uso U e V para cá, você sabe por quê, né? Porque X é para o ângulo, tá? 1 menos 1, 90 graus. Eixo das tangentes, 90 graus. Então, pego o ângulo X em radianos. Esqueça a história de grau. Isso aqui é a tangente de X. Então, quando o X varia no intervalo aberto, menos π sobre 2, X varia no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, a tangente de X percorre toda a reta, de menos infinito a mais infinito, sobrejetiva, ela é sobrejetiva e é invertível. Ângulos diferentes, tangentes diferentes. Por isso é que essa função, a função I tangente, que é a restrição da função tangente ao intervalo aberto menos π sobre 2, esses dois pontos estão fora do domínio da tangente. Neles o cosseno é zero. Tá? Então, essa função ela é invertível. Aí na literatura você encontra a seguinte definição. A função inversa, a função inversa da função ITG, ela é denominada, ela é chamada função arco tangente, sendo denotada por quem? Por arc TG, tá? Então, daí sai o seguinte: quem é o domínio da função arco tangente? Arco. AR. Quem é o domínio da função arco tangente? Quem é? Reais. Tá? Quem é o seu contradomínio? Quem é o seu contradomínio? Intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Contradomínio. Quem é o seu contradomínio? Quem é? Contradomínio da função arco tangente. Quem é? Intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Quem é, por exemplo, o arco tangente de 1? Quem é? Arco tangente de 1. π sobre 4. Não me venha com grau, viu? π sobre 4 radianos. Quem é o arco tangente de 0? Quem é? 0. O ângulo de tangente é 0. É 0. Tá? Quem é o arco tangente da I tangente de X? A tangente é inversa da I tangente. Não é a inversa da tangente, pois a tangente não tem inversa. Que fique bem claro. Mas isso é o arco tangente da tangente de X. Quem é isso? É X. Mas é X, qualquer que seja X,
no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, cuidado, tá? Quem é a I tangente do arco tangente de x, ou seja, quem é a tangente do arco tangente de x? Quem é? É x. Qualquer que seja o x o quê? Qualquer que seja o x real. Aqui é qualquer que seja x no domínio da I tangente, ou seja, nesse intervalo. Aqui é qualquer que seja x no domínio do arco tangente. Quem é o domínio do arco tangente? R. Sintetizando essas duas numa só, você tem o seguinte: dados x real e y no intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. O y é o arco tangente de x. Se e somente se, o x é o quê? O I tangente de y, isto é, tangente de y. Tá bom? Agora vamos à sua diferenciabilidade. Então é o teorema da função. É o teorema da função inversa. E ela será diferenciável. Porque, ó, eu vou aplicar o teorema da função inversa, onde a f é quem? E aí, tangente. E quem é a f é menos 1? Quem é? É o arco tangente. Quem é o intervalo I? Quem é? É R. R não. O I é menos π sobre 2, π sobre 2. E quem é o J? É R. E eu vou pegar o X aonde? No J. Então, tem que lembrar o enunciado do teorema da função inversa. Vamos lá. Dado X real, tens. Então, tem isso aqui para reforçar. Onde é que está primeiro? Onde é que está o arco tangente de x? Onde é que está? Está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Conclusão. A I tangente é, que é a F, né? A F é diferenciável. Quem é o arco tangente de x? É o f a menos 1 de x. Tá? A I tangente é diferenciável em f a menos 1 de x. Arco tangente de x. E quem é a derivada da I tangente aplicada em f a menos 1 de x, ou seja, no arco tangente de x. A derivada de I tangente, quem é a I tangente? É a tangente. Portanto, quem é a derivada da I tangente? Quem é? Quem é a derivada da I tangente? Então, isso aqui é a secante ao quadrado do arco tangente de x, que é diferente de zero. Secante ao quadrado é diferente de zero. Então, olha o que você tem, ó. A f a menos, isso aqui é o f a menos 1 de x, ó. Isso aqui é o f a menos 1 de x. Eu estou te colocando à luz do teorema da função inversa. F a menos 1 de x pertence aqui. Isso aqui. A f, ó, a f é diferenciável aonde? Em f a menos 1 de x. E a derivada da f aplicada em quê? Em f a menos 1 de x é o quê? De zero. E são as hipóteses do teorema da função inversa. Tá certo? Logo, pelo teorema da função inversa, o que é que diz o teorema da função inversa?
a f a menos 1. Quem é f a menos 1? Arco tangente. Logo, pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, isto é, o arco tangente, é diferenciável aonde? Em x, e a fórmula do teorema da função inversa. A derivada de f a menos 1 em x, isto é, a derivada do arco tangente em x, é o quê? É 1 sobre a derivada da f, ou seja, a derivada da i tangente, aplicada em f a menos 1 de x. Mas quem é f a menos 1 de x? Arco tangente, derivada da f, aplicada em f a menos 1 de x. Regra, teorema da função inversa. Então, acabou-se. Agora vamos lá. Então, quem é isso aqui? É 1 sobre a secante ao quadrado no arco tangente de x. Mas quem é a secante ao quadrado de um ângulo? É 1 mais a tangente ao quadrado desse ângulo. O que é que eu tenho aqui? O quadrado da tangente do arco tangente de x. Quem é a tangente do arco tangente de x? Está aqui, ó. A tangente, onde é que está? Tangente do arco tangente de x é x, qualquer que seja o x real. Então, quanto é que dá isso? 1 sobre 1 mais ao quadrado. Então, o que é que se diz? Olha o que eu tenho. Dado x real, pelo teorema da função inversa, a função arco tangente é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco tangente em x? É 1 sobre 1 mais x2. Então, a função arco tangente é diferenciável. Uma coisa melhor do que o arco seno, porque o arco seno não é diferenciável. Ela é diferenciável no intervalo menos 1, 1 aberto, não no seu domínio, que é um intervalo fechado. Tá? Então, daí o que tem? Que tenho eu. A função arco tangente, ela é diferenciável em x. Então, daí a função arco tangente, ela é o quê? Diferenciável em x não. Ela é diferenciável, ou seja, ela é diferenciável em seu domínio com domínio R, né? Quem é a derivada do arco tangente em x? Quem é? É 1 sobre 1 mais x2. Oh, não esqueça essas fórmulas, viu? Qualquer que seja o x real. Isso aqui é para usar. Não é para esquecer. É 1 sobre 1 mais x2. Portanto, para a função f de x igual, tá certo? F de x igual ao arco tangente do logaritmo natural de 1 mais x2. Quem é a derivada da f em x? Lá. É a derivada do arco tangente aplicada no seu argumento. Então, isso aqui fica o quê? 1 sobre 1 mais o quadrado do logaritmo natural de 1 mais x2. Né? Tá certo? Que é a derivada do arco tangente aplicada nessa função. Então, vezes a derivada dessa função, que é uma derivada logarítmica, tá? É quem? É 2x
sobre 1 mais x2. Aqui. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre 1 mais x2, né? Derivada do logaritmo aplicado nessa função. 1 sobre 1 mais x2 vezes a derivada de 1 mais x2 em relação a x, que é 2x. Tá certo? Quem é, portanto, pelo que foi visto,